Bom dia, gente! Bom dia! Estamos aqui no estúdio FD, no qual a gente vai estar realizando mais um episódio do SCcast. E hoje, em especial, aqui com o cantor Jace Maia e a sua esposa Simone Maia, no qual a gente vai estar falando um assunto muito importante nessa atualidade, gente, que é sobre saúde espiritual. E como subtema a gente colocou fortalecidos pela fé. Então hoje a gente está aqui com o Jace Maia. Jace Maia é um cantor assim, excelente. Eu botei diversas músicas dele. Foi só elogio, o pessoal gostou muito, como se sentiu abençoado por eles. E a sua esposa também eu conheci recentemente, um amor de pessoa. Tem uma filhinha maravilhosa, que é abençoada também, que é a Sara, né? Vocês têm outros filhos também, né? Tem outro filho também, um menino. E é uma família abençoada, gente. Então, eu queria que eles falassem um pouquinho também sobre eles, né? Sobre o ministério. Pra gente começando depois a nossa live, né? Que é especial, falando sobre esse assunto de saúde espiritual. Então, Jace, fala um pouquinho sobre você. Depois Simone fala um pouquinho sobre ela. Olá, queridos. Bom dia. Para mim é um prazer, é um privilégio poder estar aqui junto com você, Luana. Eu creio que vai ser um momento aí produtivo para a sua vida, de crescimento, de amadurecimento. São 19 anos já que eu tenho de convertido, depois que Jesus entrou na minha vida, né, e me permitiu ter a oportunidade de viver para Ele, eu nunca mais fui o mesmo. Então hoje eu creio que existem alguns fundamentos, né, para que a gente tenha a nossa casa alicerçada sobre a rocha. Acho que dentro do que a gente vai conversar um pouquinho aqui, a gente vai falar um pouco, né, sobre essa questão da casa edificada sobre a rocha. Tanto para o ministério, quanto para a vida pessoal, questão da família. Acho que isso vai ser muito, muito importante. Amém. Simone, você, Simone? Gente, bom dia, tudo bem? Eu não costumo muito falar, primeira vez, mas eu creio que vai ser bênção, né, falar sobre saúde espiritual. Eu já vivi muitas experiências nessa parte aí de você se manter, né, de pé, se manter fiel, né, no meio das adversidades, né, que a gente passa na nossa caminhada. E eu estou muito feliz de estar aqui participando, né, é novo para mim, né, até então eu achei que essa semana para mim foi um divisor de águas. Amém. Até então eu achei que eu fosse simplesmente ser a companheira do cantor Jace, aquela que chega lá, tira, né, grava uma história e tal, e eu tenho visto que eu acho que não vai ser bem por aí, né? Amém, então assim, amém. eu estou muito feliz de ter essa oportunidade, né, de estar aqui do lado da minha família, né, do meu esposo, de ter um posicionamento, né, em Deus, e assim, passar para as pessoas que a gente tem que acreditar nas promessas. Amém. Eu sempre acreditei, né, lógico que às vezes a gente tem aquele altos e baixos, mas ontem eu estava até meditando na palavra de Deus em 2 Coríntios que fala que é na nossa fraqueza, Amém. que a gente se fortalece. Amém. Então, ontem o Senhor falou muito comigo, eu estava lendo essa passagem, e assim, então hoje eu estou fortalecida na fé. Tá cheia. Glória a Deus. É engraçado que eu estava ouvindo uma ministração essa semana com o Bruno Alvorada, né? Uma conferência que ele foi lá na Lagoinha de, se não me engano, de Orlando, do André Valadão. E ele falava uma coisa, que hoje em dia está sendo invertido algumas coisas, né? As pessoas geralmente falam corpo, alma e espírito. Mas ele fala assim, não, é diferente, é espírito, alma e corpo. A gente começa pelo espírito. Então aí veio essa questão de saúde espiritual, né? Porque a gente realmente precisa começar pela base. E a base é o espírito, né? A gente fala muito de saúde emocional, saúde física, é importante. Porque nós somos seres trino, né? Somos 3 em 1, né? Mas o que começa primeiro é o espírito. Então, esse episódio de saúde espiritual vem muito para isso, para a gente trazer essa consciência de que começamos pelo espírito. Espírito, alma e corpo.
Então, a gente vai falar aqui também sobre alguns pilares, né, sobre a saúde espiritual. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. A gente vai falar sobre o pilar da família, o pilar de Deus, né, como Deus da casa, e o pilar do ministério. Eu queria que o Geise falasse um pouquinho sobre isso também. Você sabia que hoje algumas emissoras, algumas não, acho que todas as emissoras de televisão elas são proibidas de anunciar morte de suicídio. Ainda mais sobre depressão. Eu acho que é uma coisa que tem afetado muito a família, é a questão da depressão. E foi o que você falou, tudo começa na questão do espiritual. Se você não, uma vez o meu pastor, né, que é o meu ex-pastor, que é o pastor Leandro, ele falou algo para mim que aquilo ficou guardado no meu coração e é uma verdade. Ele falou assim: não toma nenhum tipo de atitude se você não estiver bem espiritualmente. Uau. Porque se você não estiver bem espiritualmente, isso vai influenciar nas suas atitudes. E você pode estar prejudicando o teu futuro com a tua atitude hoje. Meu Deus. E isso na nossa vida é muito... Porque quando você toma uma atitude que vai desalinhar o propósito de Deus para a sua vida, você não está bem. Exatamente. E quantas das vezes a gente passou um processo, né? Não foi por ela, mas foi por uma atitude minha. Por eu não estar bem espiritualmente, eu acabei tomando algumas decisões que me fizeram sair do percurso. Eu estava desalinhando o propósito de Deus para a minha vida. Então a base, né, de uma saúde mental é você estar bem espiritualmente. Principalmente para nós que somos evangélicos, que a gente que conhece a palavra. Né? Então, automaticamente, se você não estiver bem espiritualmente, você vai tomar decisões precipitadas e vai desalinhar o propósito de Deus para a sua vida. E todas as vezes que você desalinha isso, Deus ele sempre vai recalcular a rota para que você volte para o caminho. Então, há um tempo atrás, eu conto isso assim, é muito raro contar as nossas experiências, as nossas atitudes que a gente toma na nossa vida. Porque eu vou falar sobre isso, porque o tema ele é muito peculiar dentro daquilo que a gente passou. Eu creio que vai servir para a sua vida como edificação. É óbvio que os nossos erros e todos os erros de todas as pessoas que passaram na Bíblia, como Davi e Abraão, a maioria errou. Então os erros deles, Deus falando para a gente assim: eu fiz questão de colocar isso num livro para que vocês não cometam as mesmas atitudes. Então o que eu fiz de errado era Deus me mostrando que eu estava fazendo a coisa da forma errada, mas que Ele iria usar aquilo que eu fiz de errado para um dia lá na frente eu mostrar para as pessoas: não faça porque eu sofri na pele o que é você tomar. Sabe o que é isso? O que é você tomar decisões precipitadas. Uau. E eu, por não estar bem de saúde espiritual, Acredite, gente. eu acabei tomando decisões. Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa dentro da minha família como referência. E não era a referência do cantor, era a referência do homem de Deus. A sua família é cristã, Geise? Eles hoje são. Hoje são. Na época não. Na época, minhas duas irmãs estavam afastadas, ela afastada. Meu irmão mais novo, que é o caçula, ele não era evangélico. Sim. E quando eu me converti, foi algo assim tão profundo que eu vivi em Deus, que Deus foi pegando todo mundo. Aí Deus trouxe minhas duas irmãs, trouxe ela. Hoje meu irmão é um pastor e eu ganhei ele para Jesus. Então assim, quando você está mal, né, quando a sua saúde espiritual ela não está bem, você toma decisões, você sai do percurso, você sai do caminho. E aí na época eu me lembro que eu tomei uma atitude, a gente se separou, a gente ficou um ano, né, separado, e dentro disso eu vivi os piores dias da minha vida. Meu Deus. E o meu pastor falava: cara, você está bem para tomar essa atitude? Eu falava: não, é isso que eu quero. E qual era o que eu colocava? Será que Deus não respeita as nossas atitudes? Só que a minha atitude não condizia com a vontade de Deus para a minha vida. Então quando você não está bem, você vai totalmente o oposto, o contrário daquilo que Deus quer para você. Sim. A gente toma caminhos opostos, né? E aí eu falei para ela: eu não te amo mais, eu quero viver minha vida e não está dando certo. E aí eu sempre colocava para os meus amigos o seguinte: falava assim, será que Deus me respeita? Deus quer me ver feliz, cara.
E pra mim, eu tava vivendo uma Aquela vida... história, eu quero ser feliz. Eu né? quero ser feliz. É só isso que eu quero. Mas na verdade, Deus não está preocupado em você estar feliz ou não. Eu aprendi isso E às vezes a gente, pô, mas será que Deus não se preocupa com a minha felicidade? É óbvio. Sim. Ele quer que você esteja bem. Mas às vezes você vai estar triste, mas vivendo o propósito. Quantos profetas, ó, se você olhar Elias um dia desejou a sua morte. Jó não entendeu, não é que ele não tenha entendido, mas o camarada, do dia para a noite ficar pobre, do dia para a noite perder 10 filhos, o cara que era o camarada mais influente e mais rico do Oriente. Então assim, mesmo dentro dessa situação, às vezes nós como seres humanos a gente vai sentir, a gente vai sofrer por isso. E aí as pessoas que estão do lado de fora, e aqui eu vou voltar num ponto que eu quase me esqueço, eu me tornei uma referência para minha família. Então, por você se tornar uma referência dentro de casa, você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros. Exato. E qualquer erro que você comete vai vir sobre você. Então, eu tinha esse peso, sabia dessa responsabilidade e sabia que eu não podia sair do percurso. Mas do outro lado, às vezes você vive mais para os outros do que para você mesmo. E aí eu comecei a entrar nessa situação e aí, por você fazer algumas coisas, tomar umas decisões precipitadas, você acaba ferindo as pessoas que te amam. Porque você não pensa nas pessoas que estão do seu lado, você não pensa nas pessoas que estão do teu lado para te ajudar, porque o amigo de verdade, ele não vai massagear o teu ego. O amigo de verdade, ele vai falar a verdade na sua cara, porque ele não quer te ver mal. E sabendo que você está mal, ele vai ter que falar a verdade. Então, às vezes, as pessoas elas querem maquiar as coisas. Eu acho que a gente está vivendo uma geração que eles querem maquiar. É a casa adornada por fora, mas sem estrutura por dentro. Tipo sepulcro caiado, né? Que a palavra fala. Isso, você acaba mostrando para as pessoas uma coisa que você não é, uma coisa que você não vive. Então, quando eu decidi sair de casa, né, me separar dela, era algo que eu estava tomando porque era a minha vontade e não era a vontade de Deus. E quando você desalinha isso, é algo complicado, porque aí você vai ter que conviver com as consequências. Porque naquele momento você estava alimentando mais o quê? Mas a carne. Mais a carne, né? Então assim, vai prevalecer aquilo que você mais alimenta. Isso aí. Porque se você alimentar o espírito, seu espírito vai permanecer. Fortalecido. Agora se você alimentar a carne, sai da frente. Porque o negócio é feio, não tem jeito. E aí... Mas existe uma promessa, né? Existe todo um propósito. E na época, a minha carne sentiu muito, gente. Mas o meu espírito ficou. Aleluia. A minha carne pode sentir, mas nossa, a gente não é nada. Se fica 3 dias sem tomar banho, pra você ver o que acontece. Não bota aí nem 3 dias, bota horas sem tomar banho, tu fede. Sabe? Então, assim, é bem no nível assim, espiritual mesmo. E assim, só que dentro desse processo, né, eu tive altos e baixos, óbvio. Não foi fácil. E a ponta, assim, do meu pastor, né, falar assim, na época, minha filha, na semana eu lembrei muito dele. Minha filha, olha como você tá, sabe? Porque, pensa, você olha uma pessoa assim, cara, sofrendo, né, a carne sentindo. Deixa eu bem. Quantos quilos você perdeu? A gente agora tá gordinha, né? Mas eu tinha na época, tinha 60. Ainda foi 49. Fiquei com 49. Fiquei pele e osso, gente. Pele e osso, o pessoal olhava pra mim, era de uma coitada, de meu Deus do céu. E aí eu entendi na época que eu tinha que me entrar na caverna, sabe? Eu tinha que me resguardar um pouquinho, porque as palavras das vezes das pessoas naquele momento pela ótica, né? Porque não tinha jeito, gente, não tinha jeito. Pela ótica humana, a gente olhando assim, não tinha jeito. Mas a gente Foi uma estação difícil, né? Porque a vida é feita de estações, né? A gente passaram por uma estação um pouco difícil, né? E com isso a gente, com as atitudes, né? Muitas coisas foram paralisadas, né? Sim. Inclusive no ministério. Então assim, é o que ele fala, né? Vivendo o processo. Como é que você falou? Processo, tá? Porque o propósito. Vou passar por propósito. E aí
época, né, que já tem 8 anos, na época eu me fortaleci, né? Mesmo fraquinha, mesmo um pouco lá, 49 quilos, e não comia, sabe? Vamos botar assim uma, que eles falam hoje, né? Depressão. Sim. Só que eu nunca me permiti. Eu dentro do meu interior, no meu fortalecimento, mesmo a minha carne sentindo, eu nunca me permiti tomar um remédio, nada disso. Óbvio que teve vezes que eu falei, cara, eu preciso de um, mas eu nunca me permiti, nunca. Eu sempre acreditava na promessa, eu sempre lembrava daquilo que o Senhor tinha prometido. E assim, gente, a palavra de Deus ela é tão perfeita, sabe? E eficaz, que a Bíblia diz assim, e uniu o Senhor não uma só carne, né? E a gente se torna um. Gente, eu sentia, na época, doía em mim ver ele naquela situação. E assim, eu não conseguia pensar, às vezes, é porque às vezes a gente deixa a ferida, né, entrar tanto. E naquela época eu acho que o Senhor veio dizer, eu te dou uma anestesia, entendeu? Eu vou blindar seu coração. E você não vai ver nada daquilo que sentimentalmente falando fere. Sim. Porque eu tenho um propósito lá. Uau, entendeu? Então assim, eu vou te blindar, eu vou fazer alguma coisa em você que você não vai conseguir ter esse tipo de sentimento. Porque às vezes assim, você vê às vezes um casamento hoje, né? A pessoa vai lá e se separa. E passa por cima. Existe ainda o sentimento. E quando ela está falando, e quando a saúde espiritual, você está bem, você não só perdoa, você consegue conviver com a pessoa. Uau. Porque assim, hoje em dia é muito. As pessoas falam assim, eu perdoo, mas eu não convivo. Isso não é perdão. Eu perdoo, mas eu não consigo ver a pessoa do meu lado. Isso não é perdão. Então Jesus foi o maior exemplo de perdão quando os discípulos perguntavam para ele assim, e aí, quantas vezes a gente deve perdoar? Jesus falou assim, 70 vezes 7, ou seja, você sempre tem que estar perdoando. Pedro era um camarada que ele era para viver excluído porque ele negou Jesus, cara. E aí Jesus vai atrás de Pedro e fala assim, eu sou o Deus das oportunidades. Ainda que as pessoas elas viram as costas, e hoje em dia o evangelho está assim, se alguém te feriu, eu perdoo, mas eu não quero mais você dentro da minha casa. Se alguém te machucou, eu perdoo, mas de andar comigo você não anda mais. Então que Jesus é esse que a gente prega, mas a gente não vive? Então que Jesus é esse que a gente fala muito dele, mas vive muito pouco? Sabe, Paulo, ele falava assim, rapaz, eu vivo ele dentro de mim. Então quando você vive, não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então se de fato eu prego isso, por que eu não consigo viver isso? Então às vezes você falar como ela viveu algo, né? Eu desalinhando o propósito e ela em casa orando para que Deus alinhasse para me trouxesse de volta. Então ela como Deus pegasse ela e fizesse a mesma coisa que Deus fez com Adão, deu uma anestesia lá e tirou. Sabe o que eu achei interessante, Geis? Eu achei interessante quando ela falou também que ela se resguardou. Eu acho que às vezes a gente precisa disso quando está passando por alguma estação difícil, até mesmo para que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo no nosso interior. Esse é o ponto. E ter as instruções certas, né? Momento de parar, momento de calar, eu acho que o Espírito Santo nesse momento de resguardo vai liberando sabedoria no nosso coração, né? Eu achei interessante quando ela falou. Porque na época muita gente falava, né? Por causa da situação. E na época, não, a Bíblia te dá, né, uma liberação aí, vai, toca a sua vida, você não quer nada, sabe? E eu falava assim, meu Deus do céu. Lógico que além do amor, né, que você sente pela sua família, pelo seu esposo, né, eu sou muito preocupada. Quando eu falo aliança, eu falo qualquer tipo de aliança. Às vezes ele fala assim, você é muito crítica, aquela vez eu sou muito enjoada com as coisas de Deus. Não tô falando independente de roupa, de nada disso. Eu acho que a gente tem que ter o discernimento de andar com ordem e decência, ponto. Sempre foi assim, desde a época da Assembleia, que eu era rebelde, assim, né? Porque sempre usei calça, sempre usei brinco, sempre usei isso, sempre foi assim. Porque eu fui criada numa família evangélica, assim, porém meu pai não era, foi o que eu te falei, meu pai não era. Minha mãe era, então a minha referência foi a minha mãe. Então até os 10 anos, a minha referência foi minha mãe e minha avó, né? E aí meu pai não era, então foi bem complicado. Quando a minha mãe morreu, e eu tinha 10 anos,
tudo revelou, porque meu pai era ímpio, né? Meu pai era no mundo, bebia, e ele ficou com a gente. E aí meu pai era tão complicado, porque meu pai assim, não entendia que se eu passasse de 10 e 10 da igreja, ele não deixava. Porque naquela época, né, você sabe como é que era. Então assim, aquilo foi porque as meninas acabavam no culto, ficavam no culto e tal. E meu pai, bora pra casa, o que quer? E aquilo foi, eu não tinha mais aquela referência, né? Então foi aonde eu oscilei muito, até os 17 anos, quando eu casei. 18 anos. Eu oscilei muito, sabe? Mas eu sempre falo pra ele, eu nunca esqueci a pequenininha ali na igreja com a minha mãe, com a saia vermelha, cheia de moedinhos, Deus profetizando sobre a minha vida, pela vida do meu irmão. Eu nunca esqueci. Só que parou ali nos 10 anos, então eu sempre oscilei, né? Pelo fato do meu pai não ser crente, ter um domínio sobre mim, né? A hora que eu vou, a hora que eu não vou, tinha gente que ele não deixava eu ir. E eu tive que trabalhar no cedo, entendeu? Eu tive que trabalhar no cedo. E aí você teve aquela oscilação, né? Mas o princípio ficou em mim. Né? Minha mãe, quando eu tinha a idade da Sara, eu me lembro vagamente, né? Mas aí com 9 anos, ela me chamou, ela já estava doente, ela me chamou e falou assim, minha filha, né? Seja mulher de um homem só, né? A palavra de Deus diz que a gente sempre me passou isso. E eu cresci assim, né? Eu cresci assim, a minha essência é assim. Eu casei com ele, né? De um homem só e tal. E aí? Eu conheci ele no meio né, dessa coisa toda. Fomos morar junto, eu tinha 19 anos. Acho que 19. 20. Não, que isso. Eu tive Gabriel com 20. 20 anos. Com 19 anos. Gabriel nasceu com 20. E eu já tinha essa essência da palavra dentro de mim. Às vezes eu ia com as irmãs dele e tal. Mas nada muito assim, né? Porque ele era do mundo. Eu tenho uma história assim na minha casa também, gente. Meu pai era pagodeiro. Aí a gente Olha o que Jesus faz com os pagodeiros. Aí a gente ia na igrejinha Pega da todos. pastora lá perto de casa, a pastora Gracilda, às vezes ia eu, as irmãs dele. E ali o Senhor foi fazendo. E um dia a irmã Maria, ela olhou pra mim e falou assim, eu tava com o Gabriel no colo, ela falou assim, o seu marido, ele vai tocar pandeiro pra Jesus. Ela falou uma palavra errada, né? Na época, porque ele Glória era a Deus, Jesus, que pagodeiro. Então a trouxe referência gente que a pra nós. gente tinha dele é que ele era Mas tira essa pandeirista. voz. Né? Ele era pandeirista. Então era a referência que as pessoas tinham. Você não cantava não, Jesus? Cantava, mas ele tocava. tocava pandeiro. Hulk do pandeiro. E aí ela profetizou isso, né? Aí eu falei assim, né? A gente fraquinha, né? Eu falei, vai rolar isso não. E aí, se eu não me recordo bem, acho que as irmãs dele já estavam também, a gente congregou nessa igreja. E ali, né? Um belo dia ele viajou, porque o sonho dele era ser jogador de futebol. Ele almejava isso. Pensa, no mundo, jogador de futebol, pagodeiro. E eu ali, né? Você orando, né? Me barro, me tijolo, e tal. E ali eu creio que o Senhor já tinha decretado que a minha família ia ser uma família profética. Amém. E aí, viemos esse processo todo aí. Aí um belo dia ele me ligou, ele estava com palmas. Ele aceitou Jesus. Eu, Aceitaram Jesus aqui. Aqui, né? Então, a gente era muitos anos, né? Então, aí eu falei, como assim? Aceitei Jesus e tal. E ali, gente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter cuidado com as brechas. Né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser totalmente vigilante. Pensa a folha do diabo, gente. Pensa. Né? De repente, do nada, Deus levanta ele, onde a gente não tinha menção que ele ia ser a potência que ele é hoje dentro do Evangelho. Né? E ali eu me desliguei, sabe? Um período. Por quê? Esse homem ficou crente, gente. Crente, pensa, uma pessoa chata crente. Era ele. E assim, assembleando, eu falei, não tô gostando desse negócio. Aquele primeiro amor, assim, feito tudo. Aí eu falei assim, não tô gostando desse negócio não, tipo, pelo amor de Deus, o homem vai na esquina assim, colocar um manto. E aí, eu meio que me desliguei totalmente, acho que foi um período que eu me desliguei, né? E aí eu foquei em trabalhar, em crescer. Porque olha o que o diabo fez na minha mente. Uau, meu Deus. Que testemunha, hein, Simone? Eu fiz o quê? Olha o que o diabo fez. Por um segundo, uma legalidade que você dá.
né? Acho que a irmã dele já estava na igreja, foi quando ela perdeu a nenenzinha dela. Então, assim, toda a família dele é muito envolvida, muito profética. Depois veio a outra irmã, aí o irmão. Foi todo um processo, né, que a gente passou. E aí, olha o que o diabo fez na minha mente. E é porque ele falou, ele virou referência. Sim. Sabe? Pensa aquele cara, pá! Ele virou referência. Eu ficava olhando ali. Eu falei, e eu? Uau, olha o que o diabo faz na sua vida. Uma legal, eu falei, e eu? O que eu passei quando ele era do mundo? Nem precisa falar, né, gente? Ele era do mundo, O pensa. diabo veio trazendo o passado todo pra você, né? E Pra ele você caiu, não rejeitar façam o presente. isso. Uau. Você aconselha? Meu Deus. Que você fez. Ele, do nada, muito crente, né? Muito crente. Ele pegou e falou assim, vem cá, eu vou te contar tudo que eu fiz. Não Não faça façam isso. isso. Ele me sentou no quarto, gente. Simplesmente ele contou tudo. Quando ele era do Não, mundo, o que criatura acontece? antiga. Só falar pra você aqui o negócio. Quando a pessoa ela tem dúvidas é uma coisa. Só que eu aprendi com isso. Depois que a pessoa ela passa a ter certeza é outra. É. Antes de eu falar, porque assim, quando você se converte, Ele ficou. e, né, a gente sabe que esse processo, você sai de cara, é algo assim, é surreal. E Deus faz algo dentro de você, o Espírito Santo faz algo dentro de você, que você quer contar tudo. E você acha que aquilo que você está fazendo, assim, é benéfico. É até benéfico. Mas você precisa saber para quem que você vai contar. Porque se você se abrir para uma pessoa que não tem maturidade espiritual nem estrutura, Na época. ela vai desabar. Então, se eu chegasse para alguém assim, que seria alguém mais maduro, né, e tal, Fala com o pastor, ele ia me aconselhar assim, né? não fala nada para sua esposa. Fala com o pastor. Mas não era não, pastor a questão de preparado. não falar, era a questão de você se policiar, porque ela não tinha estrutura para ouvir naquele momento. Só que eu achava assim, eu preciso falar, eu preciso me abrir. E eu falei, eu acho que esse é o momento, eu tô pronto, mas ela não. Uau. Tem que ter essa sensibilidade também, né? De Para você entender isso. Mas na verdade, era o diabo arrumando uma estratégia para, através daquilo que eu fosse falar para ela, ele aproveitou, na verdade, Sim. a situação e ela não conseguiu suportar aquilo que eu falei, porque eu quis ser verdadeiro. Sim. E ela todas as vezes falava assim, conta pra mim o que você fez. Eu falei assim, eu não contava, eu via me abrir. Só que quando Jesus me pegou, eu falei assim, eu acho que eu tô pronto, mas ela não estava. Eu falei, senta aí eu sentei ela na cama, aí eu falei assim, você tá preparada mesmo? Você quer ouvir? Aí ela falou assim, quero. Eu disse, então vamos lá. Eu tomo, vai. Ela ficou parada me olhando. E tipo assim, eu falava com